Bom dia a todos presentes, sejam muito bem-vindos, né, ao minicurso 9, que ele é intitulado A Disciplina dos Corpos, Loucura e Higienização no Brasil da primeira metade do século XX. Ele será ministrado por mim, né, meu nome é Gabriel, eu sou mestrando em História pelo programa de pós-graduação da Unesp Franca, e pelo Igor, que também é mestrando, eu estou no primeiro ano de mestrado, né, então ainda estou galgando com as meus primeiros movimentos na minha pesquisa, e eu trabalho com, brevemente falando, com arquivos manicomiais, né, arquivos psiquiátricos, mais especificamente com prontuários, né, médicos do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, em Franca, mas eu tento enxergá-los numa pesquisa de gênero, tentando pensar na constituição de um ideal ou de um modelo de masculinidade na Primeira República, ou seja, uma perspectiva de gênero, né, que só foi possível ali a partir dos estudos do Foucault, que a gente vai falar um pouquinho no minicurso. Bom, Igor, quer falar, quer se apresentar? Claro, claro. Bom dia a todos, a todas, a todos. Eu sou o Igor, eu sou também do primeiro ano do mestrado, também estudo, né, a história da loucura e da psiquiatria no Brasil. Atualmente, eu estou estudando no mestrado os discursos médicos, né, higienistas e os discursos espíritas, que houve um debate entre esses dois discursos no Brasil do início do século XX. Então, eu não trabalho com prontuários como o Gabriel, mas eu trabalho com os escritos em revistas científicas da época, que esses intelectuais publicaram. Eu tive iniciação científica, né, durante a graduação, tanto em ser comum, né, quanto a FAPESP. Na FAPESP eu estudei os funcionários de uma instituição psiquiátrica específica, que foi o Hospital do Allan Kardec, de Franca. E, bom, acho que é isso. Esse sou eu na fila do pão. Perfeito, Igor. Então, o que eu pensei, né, para a gente dividir o minicurso? A gente pensou em conjunto, né, eu falar no primeiro dia, então vocês vão ter que me aturar por 2 horas, e amanhã o Igor vai falar, né, um pouco, e no terceiro dia a gente vai apresentar algumas fontes, né, mas eu pensei nessa primeira parte do minicurso, trazer algumas informações relevantes no que se refere ao contexto bibliográfico, né, historiográfico do que foi produzido em História da Loucura e da Psiquiatria no Brasil, né. Por que eu acho relevante trazer isso, né? Primeiro que é importante, né, para quem trabalha, estuda o tema, mais especificamente História da Loucura, História da Psiquiatria, Modernidade, ter, né, essas referências precedentes, que são, a maior parte das obras são bem conhecidas no panorama nacional, dentro dessa temática. E é interessante também porque às vezes a gente cita, né, aquilo que corresponde ao que a gente deseja, mas a gente não cita conscientemente, né, a gente cita de maneira irrefletida. Então é interessante que a gente saiba um pouco das perspectivas teóricas que os autores traçaram, né, nesses livros, e as críticas também, né, os debates que ocorreram ao longo das épocas, no período de produção dessas obras, né. Então eu pensei nisso e falar mais ou menos ali até 10h50, 11h05, mais ou menos, a gente daria uma pausa, tomar um café, né, fumar um cigarro, e aí depois a gente falaria um pouco sobre uma obra específica do Foucault, que é o Nascimento da Clínica, né. Não sou filósofo, né, então meu olhar é de historiador, mas apresentar algumas leituras e algumas perspectivas que são relevantes para o nosso tema, né, de higienismo, de normalização, normatização social, né, e que já foram levantadas pelo Foucault em 63, né, no Nascimento da Clínica. E por que eu escolhi o Nascimento da Clínica, né? Poderia ter escolhido a História da Loucura, por exemplo, que é a tese de doutorado do Foucault,
mas ela é muito extensa, a gente não teria tempo seria apenas uma pincelada, e também não sei se eu tenho capacidade teórica para falar disso, mas no Nascimento da Clínica, o Foucault já começa a delinear uma virada, né, uma inflexão dele no percurso que ele vai traçar posteriormente nos anos 70, né? Então, geralmente quem estuda Foucault, quem está mais afeito, né, às obras do Foucault, costuma organizar os períodos de produção intelectual do Foucault em 3 épocas, né? Então, a gente tem a primeira parte, que é o período arqueológico do Foucault, que vai fazer uma arqueologia, né, do conhecimento, da episteme, que começa com a tese de doutorado dele em 61, que é a História da Loucura, e Nascimento da Clínica, depois a Arqueologia do Saber. Depois ele vai para uma parte mais genealógica, e que ele pega isso do Nietzsche, né? A gente vai ver um pouco depois na segunda parte, né, do minicurso, e que ele vai tentar pensar em como o poder ele é pensado, né, em fazer uma genealogia dos poderes, dos dispositivos de poderes, né, e a gente já consegue enxergar isso em um capítulo específico do Nascimento da Clínica, que é de 63, que é o capítulo 2, se chama Consciência Política. Então ele apresenta algumas informações interessantes para a gente pensar nisso, né, da modernização social, da sociedade, de como o saber médico ele permeia ali pelos interstícios da sociedade e como ele funciona como braço do Estado para pensar mais propriamente uma política pública, né, políticas sociais que vão medicalizar a sociedade e vão ordenar a sociedade em suas instâncias máximas, que é o que o Foucault chega, né, quando ele pensa em biopoder, né, não pensando mais o homem como um indivíduo, mas sim como espécie, né, como coletivo, né. Então há o controle da mortalidade, da natalidade, enfim, de uma série de aspectos que influenciam a sociedade como um todo, e não pensando mais no indivíduo, né, como ele faz no Vigiar e Punir de 75. E aí eu queria perguntar para vocês, né, se alguém trabalha mais especificamente com saúde, com psiquiatria, com história da loucura, ou mais propriamente com as ideias de Foucault e modernidade, enfim, sobre biopoder e política. Alguém trabalha com temas correlatos? Acho que não. Então a gente pode inventar um monte de coisa. Bom que não temos especialistas, né? Mas então, eu trouxe alguns artigos que eu utilizei para basear a minha fala, que são referências importantes, caso alguém trabalhe com o tema e não tenha tido coragem para se manifestar, mas que trazem alguma perspectiva do panorama bibliográfico, de tudo que foi produzido em História da Loucura e da Psiquiatria no Brasil, né? O primeiro artigo é da Venâncio, que ela é pesquisadora e professora da Fiocruz, e o segundo é da Yonissa Wadi, que ela é doutora em História pela PUC, e ela trabalha com a história da psiquiatria, inclusive ela é membro da rede ibero-americana, né, de história da psiquiatria. Então tem algumas informações muito importantes para a gente, né? Então, de modo geral, o que a gente observa quando a gente vê, quando a gente analisa o panorama de produção acerca da história da loucura no Brasil, né? A gente pode observar uma concentração no eixo espacial, no eixo temporal e no eixo temático, né? No que se refere à espacialidade, a gente vê que a maior parte das produções em história da loucura, em história da psiquiatria, estão concentrados no eixo sudeste e sul do Brasil, né? Ou seja, nos programas e cursos de pós-graduação do sudeste e do sul do país, né? E principalmente, na maior parte das vezes, o locus, né, o local, a instituição psiquiátrica, o objeto de estudo, ele consta no mesmo local do curso, né? Por exemplo, o meu caso, né? Eu sou da Unesp Franca, estudo
com um objeto que está aqui em Franca, né? Eu utilizo todo o documental do manicômio, né, do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, que está em Franca. A gente pode observar também no eixo temporal. Então, se você pega as pesquisas com essa temática, né, a gente observa que há um crescimento que se concentra a partir dos anos 2000 até 2009 ali. Então, por exemplo, a UADI, ela conseguiu obter pelo portal da CAPES 93 trabalhos, né? Ela fez essa pesquisa em 2014, sendo essas 24 teses e 69 dissertações. E ela percebe que nos anos 80, e eu acho que até tem aqui na tabela, aqui, nos anos 80, é apenas 2% dos trabalhos totais se situam na década de 80. E aí ela vê um crescimento, né, que começa a crescer nos anos 90, ali em 15%, e tem o seu pico, né, uma proporção maior, um peso quantitativo maior nos decênios do século XXI, né, a partir dos anos 2000. E como que ela explica isso, né? Basicamente, a discussão em torno da reforma psiquiátrica, ela começa nos anos 70, de fato, né? Ela começa a ser gestada nos anos 70, só que ela adquire uma corporeidade de movimento social, né, em torno do tema, e assim alavancando estudos na parte acadêmica em torno do tema nos anos 90. Então, o crescimento começa, né, nos anos 90, esse interesse por produções em torno da área. E aí, nos anos 2000, você tem um estatuto de lei. Você tem a reforma psiquiátrica, por exemplo, de 2001, portarias dos anos 2000, né? E é uma tristeza que a gente, muitas vezes, chegue nesse discurso de barrar, né, todos os avanços antimanicomiais e essa discussão esteja, hoje em dia, em voga, né? E também é uma concentração do eixo temático. Então, quando a gente vai analisar, o recorte temporal, ele é sempre, ou na maior parte das vezes, né, concentrado no período de 1890 a 66, que é o que os pesquisadores, da maior parte, divide como um período de consolidação da psiquiatria no Brasil. É um período ali, no começo do Brasil Império, você tem as primeiras instituições, né, o Hospício de Dom Pedro II, por exemplo, e depois esse período, ele é um período de consolidação da psiquiatria, né? Bom, é interessante a gente falar que não só historiadores produzem obras sobre história da psiquiatria e história da loucura. É interessante que quando você vai pesquisar no Google, você acha das mais variados eixos, né, de especialidade, produções sobre esse tema, né, utilizando esse objeto. Então, você vê história da ciência da saúde, história da saúde da doença, a própria Fiocruz, né? Então, quando a gente observa, a gente pode dividir em dois grupos, que são aqueles que produzem e estão localizados nas ciências psi, que é psiquiatria, psicologia, psicanálise, né? Então, uma grande produção mais propriamente psiquiátrica, e depois nas ciências humanas, que aí você vê em história, antropologia, sociologia, educação, as mais diferentes áreas, né? E esses pesquisadores das diferentes áreas de conhecimento, eles têm um canal, ou vários canais, na verdade, de diálogo, né? Que são os periódicos. A gente tem a mais conceituada, que é a História, Ciência e Saúde Manguinhos, da Fiocruz, né? Publicado pela Fundação Otto Cruz. E você tem eventos específicos, né, que reúnem esses diversos pesquisadores, né? Então, o que acontece? Ao final da década de 70, o Michel Foucault ele começa a ser mais disseminado no Brasil e começa a ter uma repercussão acadêmica, né, no cenário de pesquisa nacional, né? E aí surgem os primeiros trabalhos que são influenciados por uma matriz de pensamento mais propriamente Foucaultiana, né? E aí eu listei alguns, né, que são relevantes, que a gente vai detalhar alguns deles mais propriamente daqui a pouco, né? E eu citei, por exemplo, o Roberto Machado. Roberto Machado, para quem tem edições
do Foucault, traduções, né, publicações no Brasil, ele foi um dos primeiros que traduziu, provavelmente você vai ter alguma edição traduzida pelo Roberto Machado, e ele, inclusive, teve aulas com o próprio Foucault, né, no Collège de France, e na década de 70, né, e ele tem esse livro, que é o Da Nação da Norma, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né. O Joel Berman, também, de 78, que ele faz um livro chamado A Psiquiatria como Discurso de Moralidade, né, em que ele inicia no prefácio tentando pensar mais ou menos o que o Foucault já pensara acerca da história da loucura, em 61, que é aquele fato que era concebido como uma grande libertação dos loucos, que é quando Pinel, né, teria, né, isso os relatos que dizem, né, que ele teria libertado os loucos das suas correntes. E a partir daí, teria sido uma primeira das revoluções. Né? A primeira revolução teria sido a libertação dos loucos, que teria sido concebida como um período de humanização, né, o período em que a loucura se torna doença mental, e depois Freud, né, com o inconsciente. Só que a gente vai ver, e essa também é a perspectiva do Foucault, que não é bem assim, né? Que, na verdade, a libertação daqueles que eram considerados loucos se insere dentro de um discurso de moralidade, né? Ou seja, há um tratamento moral que liberta os loucos ou não, né? A gente vai ver depois da punição física, mas se insere no âmbito da moralidade. E é assim que o saber médico, para o Foucault, por exemplo, e a medicina mental se consolida no século XIX, no âmbito e na jurisdição da moralidade. Essa é a diferença, né, para o Foucault. Então, tá. Só um último autor, que é o Jurandir Costa. Ele também tem obras na época, na segunda metade da década de 70, em que é uma época de movimentos sociais, né, que você tem luta por democracia, por liberdade, por justiça social, e ele tenta pensar numa genealogia do poder, tentando pensar em como o saber e as práticas médicas no Brasil vão permear o âmbito, né, a circunscrição da família, né, na construção dos papéis e da ordem familiar. E também das normas de conduta, né, passando numa perspectiva que as normas, os papéis sociais são figurados, né, eles não são assim a priori. Então, a Venâncio e a Wade também, quando elas vão analisar todas essas obras, elas conseguem separar toda a produção da história da loucura, da psiquiatria no Brasil, em 3 momentos. Não momentos porque a gente vê que eles não são separados por eixos temporais, né, de temporalidade em si, mas sim por temáticas, né. Então, o primeiro grupo que a gente observa são os escritos clássicos, são os pioneiros. Eles são produzidos ali nos finais do século XIX, nas primícias do século XX. O segundo grupo são as obras que são majoritariamente influenciadas pelo pensamento do Foucault e articuladas com a psiquiatria, né, com a antropologia, com um viés que tenta pensar numa representação social do sujeito dentro de um projeto de civilização. E depois você tem um alargamento das fronteiras, ou seja, utilizando o pensamento de Foucault, mas em diálogo com diversas outras vertentes de pensamento, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho nesses 3 grupos. O primeiro grupo, ele ainda aparece na contemporaneidade, né? Mas ele geralmente, a gente pode descrevê-lo, né, classificá-lo como aqueles escritos que são feitos por médicos psiquiátricos, né? São feitos por relatos médicos e eles têm, usualmente, uma noção de história que é muito tradicional, que é muito centrada na ligação da evolução das políticas assistenciais em torno da psiquiatria, né? E em torno das próprias identidades profissionais daqueles que produzem, né, dos próprios médicos psiquiátricos, né? O segundo grupo, ele vai romper um pouco com essa linearidade, né, com essa continuidade temporal, e vai apresentar um pouco mais as rupturas, né, justamente por causa do Foucault, o próprio pensamento
genealógico do Foucault, ele é centrado na ruptura, né? E não pensar a origem das coisas como uma essência ou como algo que existe de forma temporal, né, na humanidade. Então, esse segundo grupo ele é muito influenciado pelas ideias de Foucault, né? Então, aqui vai haver um diálogo maior com a antropologia e um deslocamento, que a gente chama de deslocamento heurístico, né? O que seria? Que você começa a se atentar para as produções ou para as perspectivas e as singularidades dos próprios sujeitos que são considerados loucos, né? As experiências singulares, que eles também são atores sociais, né? Que estão inseridos dentro do quadro da sociedade, né? Do corpo social. Então a gente começa a se atentar a isso, né? Aliás, essas produções, né? Isso muito influenciado por uma mudança que a gente vai ver depois, que é a crise da história, nos anos 70, né? Muito influenciada pelos estudos Foucaultianos. Então, essa produção, geralmente, ela vai advogar por uma ruptura com aquilo que o asilo representa para Foucault, porque o asilo, para o Foucault, representa um dispositivo de poder, né? Então, ela tenta romper com esse discurso que existe de poder no asilo, né? Um asilo como um dispositivo em que se exerce, né, a economia do poder. E, por fim, o terceiro grupo é onde existe uma guinada mais cultural, né? Você tem ainda o diálogo com Foucault, mas uma interface com a antropologia histórica, gestada na década de 70, né? Geralmente são teses e dissertações dos anos 80, e elas meio que, vamos dizer assim, elas se aprofundam num postulado que o próprio Foucault já dissera, né? Porque o Foucault falava que a psiquiatria ela tinha a característica de ser produzida e produtora, ou seja, ela é produzida, mas ela também tem uma vertente, uma face produtora dentro do imaginário social. Então, esse terceira corrente, esse terceiro grupo, vai pegar justamente essas interfaces em que ecoam as produções da própria psiquiatria. Então, o direito, por exemplo, os saberes psi, né, que são onde reverbera, né, essa psiquiatria, na psicologia, na psicanálise, na educação, né? Então, são análises Foucaultianas, né, mas tendo uma guinada cultural. Geralmente, elas apresentam dois eixos, né, que é ainda tendo aquela noção de dispositivo de poder, do Foucault, e outra focando mais nas subjetividades, né, nos trajetos dos sujeitos que eram considerados insanos, loucos, né. E aqui, mais propriamente, a gente vai falar um pouco da década de 70, que apresenta uma chamada crise da história, né, que se contrapõe, em grande medida, a um certo historicismo factual com o qual a história ela era tratada anteriormente, né. Isso já houvera, né, traços dessa ruptura com os análises, né, mas aqui, propriamente, a gente vai pensar no cotidiano, né, nas efemérides, naquilo que é prosaico na sociedade, né, nos hábitos, nos costumes, nas coisas mais diminutas, né. Então, quem disse, por exemplo, que, como a gente imaginaria antes disso, que a loucura, por exemplo, tinha uma história, né? Isso só foi possível mais propriamente, com a influência do Foucault, né, em pensar que as coisas elas não são atemporais, né. Então vão surgir discussões e abordagens em torno do corpo, da medicina, da loucura, da morte, né, do clima, da infância, dos odores, da alimentação, a feminilidade, né, mais propriamente, e a gente vê a influência do Foucault na Butler, né, na Judith Butler, na história da leitura, né, nos hábitos mais pessoais, particulares, né? Então, todos esses objetos de estudos que vão surgindo das coisas mais prosaicas, né? E a psiquiatria,
em seu valor historiográfico, vai surgir mediante esse contato, mediante essa ruptura de paradigma, né? De você tomar essas coisas que eram consideradas diminutas, agora em seu valor, né? De estudo. E aí, dos textos clássicos, eu vou falar um pouco apenas de algumas referências que a gente tem daquele primeiro grupo, né, que a gente analisou anteriormente. O texto brasileiro mais antigo que a gente conhece, que chegou até nós, pelo menos, é de autoria do Juliano Moreira, que foi um psiquiatra baiano, né, negro, e ele foi nomeado diretor do Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, e que se envolveu diretamente, inclusive, nas diretrizes de política pública, né, da época, de higiene pública. E eu acho que o Igor consegue falar melhor disso para vocês, eu acho que é amanhã, né? Ele trabalha mais propriamente com esses discursos, né? Depois eu trouxe o Pacheco e Silva, que é uma referência, que ele toma a direção do Hospício do Juqueri em 23, e ele vai redigir, né, ser o diretor que vai publicar algumas obras específicas importantes e que muitos autores utilizam como fonte justamente para tratar o cotidiano e a vivência dentro de um asilo psiquiátrico, que é a revista Memórias do Hospital do Juqueri, que foi publicada de 24 a 35, e o periódico Arquivos da Assistência a Psicopatas do Estado de São Paulo. A gente vê que esse, especificamente, teve diversos nomes ao longo da história. Ele foi mudando de nomes. Mas em 42, ali, que é mais ou menos a época que ele toma a direção do Juqueri, ele vai ter esse nome. São referências interessantes para a gente trabalhar de uma perspectiva mais clássica, né? Analisando a história asilar de uma perspectiva do médico psiquiátrico que estava inserido naquele ambiente, né? José Leme Lopes foi um psiquiatra que fez publicações no Jornal Brasileiro de Psiquiatria na década de 60. Esse jornal ele existe até hoje. Então, como eu disse, no final dos anos 70, a gente tem essa influência grande que o Foucault exerce sobre essas produções nacionais, né? E nos anos 70 vão surgir abordagens menos hegemônicas no que se refere àquele cunho tradicional com que era tratado a história da psiquiatria, né? Um exemplo disso é a história da psiquiatria feita pelo Jurandir Freire Costa, que é uma dissertação de 74. Jurandir, que ele foi membro da Reforma Psiquiátrica no Brasil, e se você for ver, a maior parte desses pesquisadores dos anos 70, eles advogavam por essas causas, né? O próprio Foucault, nos anos 70, inclusive advogava pela causa psiquiátrica, pela reforma psiquiátrica, pela causa prisional também. E a crítica dele, nesse livro, se insere no âmbito da denúncia dos resultantes negativos que o isolamento social tem sobre o louco e sobre a sociedade, né? Então, o tratamento asilar será concebido de uma maneira negativa, assim como a perspectiva do Foucault, e ele vai tratar dessa influência eugênica utilizando periódicos psiquiátricos especializados, né? Então, ele tenta conceber as vertentes da Liga Brasileira de Higiene Mental, né? Entre os anos de 20 e 30. E para o campo da história da psiquiatria, ela é importante porque ela tem duas inovações. O primeiro é por causa das fontes, ninguém havia utilizado periódicos psiquiátricos mais especificamente para servir como fonte, e ela ainda serve da história, vamos dizer assim, numa noção de história mestra da vida, né? Por quê? Porque nos anos 70 começava a voltar um discurso que foi popular no começo dos anos 20, que era o de prevenção. Ou seja, a ideia de que a saúde, né, não tem mais que apenas curar, mas sim tem que prevenir, ou seja, o indivíduo prevenir com que o indivíduo não adquira a doença e com isso a sociedade coletiva, né? Então ele via isso de uma maneira prejudicial. E aí ele começa a abordar
as práticas e ideias dentro da Liga Brasileira de Higiene Mental. Para ele, a Liga expressava ideias pouco científicas e marcadas por um cunho muito ideológico, né? Então, a conclusão dele é que a Liga Brasileira de Higiene Mental teria adotado uma série de preconceitos da sua época de produção, racismo, xenofobia, que nada tinham a ver com posicionamentos científicos, né? A crítica que se faz a essa obra, né, é que ela tem uma ideia de ciência e cultura muito bipartida, né, como se não houvesse interações entre esses campos, né, entre a ciência e a cultura. Ele trata a ciência, mais especificamente, como esferas separadas, em que uma é a esfera legítima, né, de produção científica, e a outra é uma esfera corrompida, né, que apresenta uma corrupção advinda da ideologia, né, da esfera cultural, vamos dizer assim. A crítica posterior, né, que ele sofreu é que ele teria ignorado as próprias concepções de ciência e de eugenia, né, na época de análise, né, dos arquivos que ele trata, né, do objeto de estudo dele, e que ele teria tratado o corpo de pesquisadores da Liga Brasileira de Higiene Mental como um corpo homogêneo, como se ele não fosse imbuído de debates internos, como se não tivesse membros que debatessem entre si, né? Então, como se fosse um todo igual, né? E aqui a gente vê, eu vou ler para vocês, a gente vê alguma das ideias de Foucault mais propriamente, né? Que ele vai falar: não havia por parte dos eugenistas nenhuma preocupação com as contradições lógicas existentes no interior do corpo conceitual. Na verdade, essas manobras intelectuais tinham objetivos bem diversos dos objetivos científicos. Ou seja, havia uma corrupção interna que promovia objetivos adventícios ao cunho científico, né? Elas visavam, em primeiro lugar, criar a noção de um indivíduo animal que deveria submeter-se ao Estado-raça e, em segundo lugar, criticar a feição política do Estado brasileiro. A eugenia era mais que uma crítica à psiquiatria e aos médicos da higiene mental. Nas críticas eugênicas, o que estava sendo visado, em última instância, era o sistema institucional e ideológico da democracia liberal. Então, aqui, o Foucault começa a ganhar uma certa solidez no panorama contemporâneo, né? E é uma ideia muito Foucaultiana isso, de que um saber, poder, se constitui como arma ideológica, né? Porque, veja, Foucault é de uma matriz muito nietzschiana do pensamento, né? Então, para ele, e isso ele pega do Nietzsche, mais ali para os anos 70, não é um corpo de saber que constitui um poder. Ele trabalha por uma inversão. Para ele, o poder está em primeiro lugar e constitui um saber. Ou seja, o saber, ele seria, em última instância, inventado a fim de legitimar os dispositivos de poder, né? Então, ele trabalha a partir dessas inversões, né, que era muito o que Nietzsche já fazia, né, na genealogia. Então, aqui, ele vê objetivos muito políticos, né, nessa construção e nessa aplicação do saber-poder, né, essa lógica de saber-poder, que é muito Foucaultiana, como arma política usada pelos psiquiátricos que estavam dentro do corpo da Liga Brasileira de Higiene Mental. Outra referência que a gente tem é o da Nação da Norma, Medicina Social e Constituição da Psiquiatria no Brasil, que é do Roberto Machado, né, que teve aulas com Foucault, e que traduziu a maior parte dos livros no Brasil, na década de 70, né, do Foucault. Então, ele faz esse livro coletivo em parceria com outros 3 historiadores, tentando organizar um estudo da história dos saberes, né? E aqui ele tem como marca, que foi inovador para o período, usar as teses médicas do século XIX. E a tese central do livro é que no século XIX surgirá uma medicina que é propriamente social, né? Ou seja, ela interfere e medicaliza a sociedade.
Não é mais o sujeito em sua singularidade que se pretende curar, mas sim prevenir, inclusive, né, com que a doença, que agora é um problema político, atinja o coletivo e que seja danoso para o coletivo, e medicalizar as esferas da sociedade, né? A medicina investe sobre a cidade, disputando um lugar entre as instâncias de controle da vida social, possuindo saber sobre a doença e a saúde dos indivíduos. O médico compreende que a ele deve corresponder um poder capaz de planificar as medidas necessárias à manutenção da saúde. Ou seja, a medicina ela se torna um braço do Estado para promover política pública, basicamente. E isso é muito Foucaultiano. Primeiro, a legitimidade do médico, do julgo do médico e do alienista na esfera mental que tem a capacidade de curar. Ou seja, para o Foucault, no Microfísica do Poder, ele fala um pouco disso, né? Que há uma relação unilateral entre o alienista, que tem toda a capacidade, todo o saber-poder para dissipar ou curar, e o alienado, que não sabe nada, ele é alheio às suas próprias vontades ou à própria circunstância pela qual ele está passando. Então, há uma relação unilateral de poder. E depois, a medicina com o braço do Estado. Por quê? Porque até o século XIX, para o Machado e para o Foucault, não existia, vamos dizer assim, a saúde não tinha uma ligação com a sociedade, mais especificamente. Você ia no médico para quê? Para tratar os sintomas de uma morte que se aproximava, ou seja, a morte estava aproximando e você ia lá tentar resolver os sintomas. Ou então o hospital servia como assistencialismo para os pobres, né? E agora a medicina se torna, no século XIX, e adquire um caráter social. É isso que eles costumam pensar, né? O Foucault e o Machado, né? Essas interferências da medicina como saber atuando sobre o conjunto da sociedade. Então, isso vai ser instalado no Brasil, né? Esse caráter da medicina, mais especificamente no século XIX, influenciando todas as instâncias da sociedade, né? E começa a se intervir em tudo, sem fronteiras, né? Ou seja, fazem mecanismos de controle sobre os cidadãos, em que os cidadãos eles devem ser produtivos, primordialmente, né? Inofensivos, né? Ou seja, a própria jurisdição, as próprias leis de controle que produzem sujeitos, para Foucault, né? Dóceis, né? Indivíduos dóceis, e no Vigiar e Punir ele vai aprofundar, né, isso da docilidade, desse mecanismo de docilidade e obediência, né, do sujeito que ele é útil conforme ele seja dócil, né, conforme ele seja obediente. E que quer, primordialmente, transformar aqueles indivíduos desviantes, aqueles que correspondem não à norma, né, aqueles que não coadunam com a norma, em seres normais, em seres que coadunam com a norma, né? E o médico ele vai ser institucionalizado. Então, por exemplo, quando o médico e a profissão da medicina se institucionaliza, o médico formado ele será aquele que detém a legitimidade para atuar, enquanto que o alternativo, o outro, vai estar inserido dentro de um discurso que o deslegitima, né? Isso acontece também no cenário de pós-revolução francesa na França, né? No Nascimento da Clínica a gente vê isso, que após a Revolução de 89, né, de 1789, começam a pular seres não, né? Pessoas que exercem a profissão da medicina sem ter a legitimidade, né? Sem ter feito curso, receitam medicamentos ao bel prazer e, enfim, isso acontece quando ocorre no Brasil a profissionalização, né, mais própria da medicina. Outro caráter da medicina, quando ela se torna social, é a prevenção.
Ou seja, o objeto da medicina ele vai se deslocar, há um deslocamento da saúde para, aliás, da doença, né, em agir sobre a doença, em minimizar os sintomas, em curar, para a saúde. Ou seja, a medicina, quando ela se torna social, ela pretende sanar, interferir, curar o corpo social. E, mais do que isso, impedir que ele fique doente. Ou seja, o Roberto Machado vai falar que a medicina social é basicamente uma medicina preventiva. Outra marca muito recorrente é usar outras ciências nos métodos, nas conceituações, para legitimar aquele discurso científico, né? Então, você utiliza a história, por exemplo, a biologia, para tentar moldar um discurso em que legitime aquilo que é natural daquilo que não é natural, né? Outras instâncias do saber, a física, a geologia, a geografia, vão ser utilizadas também para legitimar essa interferência sobre o corpo social, né? Ou seja, a medicina social é um novo tipo de saber, olhando o homem tanto do ponto de vista físico, como principalmente, né, sobremaneira do ponto de vista moral. Ele analisa a sociedade que está em volta. A citação, né? O médico não é apenas alguém que possui uma técnica, conhece grandes tratados, observa e, portanto, detém o saber. É também uma autoridade, alguém que intervém, decide, executa, fiscaliza e pune. Ou seja, o âmbito da cidade, a cidade que cresce, né, o âmbito da urbe moderna, ela começa a se inserir no plano da norma, da normatização. Por quê? Porque isso os médicos, higienistas, enxergam que a cidade é um foco de doenças, né? Então tem que haver, por consequência, uma intervenção da medicina em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido moral, para que o próprio Estado funcione bem. Porque, veja, isso também é um pensamento do Foucault, que a saúde do coletivo ela está totalmente correlacionada com o Estado, com a saúde do Estado. Ou seja, é a saúde em sua feição política. A saúde do coletivo é a saúde do Estado. E aí, a outra referência, que é a primeira tese de doutorado no Brasil, publicada, que é publicada pela Maria Clementina Pereira Cunha, em 86, se chama O Espelho do Mundo, a história de um asilo, que também traz um exemplo dessa influência Foucaultiana, né? Então, a Maria Clementina Pereira Cunha ela tinha como objetivo investigar as relações entre a psiquiatria paulista e a história da Juqueri. Foi ela, pela primeira vez, ela trouxe os prontuários médicos, né, para analisar a loucura, né, o objeto, tentando compreender o cotidiano dentro do asilo, dentro das condições asilares, né, que para ela eram estabelecidos segundo uma ordem de classe e de gênero, né? Então, aqueles que adentravam no ambiente hospitalar eram divididos, né, segundo a classe a qual eles pertenciam e o gênero. Segundo a autora, a construção desses discursos, né, que consolidaram a psiquiatria paulista, eles foram importados de fora, né? Então, a gente teria utilizado teorias psiquiátricas que vinham da Europa ao nosso modo, adaptando às nossas conveniências. E no livro, né, a gente vê que a história do Juqueri, ela meio que é uma expressão dessa parca, né, dessa reduzida coerência conceitual. Ou seja, a gente importou teorias de fora, adaptando às nossas necessidades. E os próprios pavilhões do asilo, os núcleos, os funcionários representam essa importação, né? Aqui ela traz uma novidade metodológica em primeira instância, né, que é a combinação das preposições Foucaultianas, né, de relação poder e saber, que a gente já falou um pouco, com uma perspectiva advinda da história social. Ou seja, ela pensava na construção de uma ordem burguesa no Brasil, ou seja, havia um projeto de sociedade burguesa,
de modernizar a cidade, né? Em que a classe trabalhadora representava primeiro um local estratégico nesse projeto e depois uma função subordinada, né? Então, por exemplo, tem um capítulo que ela versa muito bem sobre isso, que ela vai falar que quando o projeto burguês chega no Rio de Janeiro, as comunidades menores, né, as comunidades mais pobres, vão se sujeitar para os morros, para os lugares periféricos, e aí vai estabelecer uma divisão entre aqueles mais ricos, né, apartados da classe mais pobre. Outro exemplo que a gente pode citar, e que ela cita, né, são os cortiços. Quando a medicina mental, em sua forma de intervenção, atua no Rio de Janeiro, os cortiços eles vão ser paulatinamente eliminados, porque os cortiços eles representavam um local de não ordem, né? Era um local de transição. Quem se abrigava em cortiços, por exemplo, era quem não tinha um local fixo para morar, né? Ou seja, andarilhos que conseguiram uma estadia no cortiço, prostitutas, enfim, eram pessoas que não coadunavam com a ordem. Então, os cortiços isso o Aloysio de Azevedo, na obra O Cortiço, ele representa bem nessas condições insalubres do cortiço. Os cortiços eles vão ser, pouco a pouco, eliminados, né, dentro desse projeto de burguesia, dentro desse projeto de burguês, né, projeto burguês, aliás. Uma das críticas que a gente tem a esse livro é que, quando ele faz esse engessamento, né, da psiquiatria dentro de um projeto burguês, você reduz as possibilidades de análise dentro da própria psiquiatria, né, dentro das próprias condições móveis de análise da psiquiatria que era em voga no período. Ou seja, você engessa um pouco a sua análise. E aí a gente percebe, e isso desde os anos 70, desde os anos 80, essa proposta intelectual política de que a maior parte dos historiadores corrobora, né, nos anos 80, que é a denúncia do asilo como um local de opressão, né, uma forma de exploração. E aqui tem um pouco da influência do Foucault no pensamento dela, que ela cita, né, no prefácio, da microfísica do poder do Foucault, que o Foucault fala que é muito importante você voltar agora para o interior das práticas asilares, né? Ou seja, fazer emergir o seu arquivo, o que equivale a evidenciar as relações concretas que a situação asilar cria dentro de si em relação ao mundo exterior. E esse é o movimento que ela faz no livro, né? Ela tenta trazer um pouco do cotidiano daqueles seres que habitavam, né, no cotidiano asilar. Ela se aproxima, aliás, vamos voltar aqui um pouquinho, tem mais uma coisinha para falar. Ela se aproxima um pouco das percepções do Roberto Machado, né, naquela coletânea da Nação da Norma, tentando buscar essa ruptura, né, em que momento a medicina ela se torna não sobre a doença, mas sim sobre a saúde do corpo social. E tenta buscar essa descontinuidade entre os períodos históricos, né. E aí a gente tem uma obra que é da Magali Gouveia Angel, que é Os Delírios da Razão, Médicos Loucos e Hospícios no Rio de Janeiro. Ela foi orientada pela Maria Clementina Pereira Cunha, né? E a publicação é dos anos 2000, mas ela fez, se não me engano, é o doutorado dela nos anos 90. Né? Então, o que ela tenta pensar nessa obra? Ela tenta pensar que não havia a possibilidade mental da sociedade no período de pensar a doença mental como um problema. Ou seja, no Brasil Império, os loucos, os indivíduos que eram considerados alheios às suas paixões, etc., eles estavam inseridos no cotidiano da cidade. Né? E isso começa a mudar
com a criação do Hospício Dom Pedro II, né? É ali que os loucos eles começam a ser apartados da sociedade e inseridos num ambiente de isolamento, né? O que isso nos faz pensar, né? Isso nos faz pensar, e aqui eu cito, né, que teriam existido historicamente diversas possibilidades de se conceber a loucura, de lidar com ela, distintas daquelas que caracterizam sua transformação em doença mental, submetida ao controle do alienista, né? Então não existe, historicamente, verifica-se, né, e para Angel, que você pode tratar a loucura de diversas maneiras. No período imperial, os loucos estavam inseridos no cotidiano da cidade, né? E eles conviviam com suas singularidades, com suas subjetividades. Ela tem capítulos sobre isso, né? Que ela pega aqueles loucos mais populares da sociedade, os relatos deles. Então ela tenta pegar essa percepção, né, da subjetividade do indivíduo que está passando por aquilo, né? Não é uma perspectiva exterior, externa ao indivíduo louco, né? Como anteriormente. Quais as fontes que ela usa, né? Ela usa fontes diversas, ela usa crônicas, que eram produzidas no período, casos clínicos, que eram publicados em artigos psiquiátricos, teses da Faculdade de Medicina de Salvador, do Rio de Janeiro, casos que eram citados pela Cunha, que era orientadora dela. Então, o objetivo dela é esse, né? Demonstrar em que momento a loucura, que ela é de domínio público no Brasil imperial, ela passa a ser caracterizada como doença mental e chancelada, né, controlada pelo julgo de um médico que é especialista, que detém aquele saber-poder para controlar e para tentar buscar a cura, né? E aí, em terceira instância, a gente tem um diálogo com a antropologia, né? Muitas vezes elas têm a inspiração Foucaultiana, mas elas promovem algumas chaves outras de interpretação, né? Que é pensar numa relação de estabilidade, continuidade da ordem sociocultural, ou seja, nessas descontinuidades, e nas questões mais culturais, né, que a sociedade tem. Então, o Foucault ele continua a ser lido e é importante, porém ele é lido em outro registro nessas obras, né? Ou seja, ele não vai ser mais tratado como ponto de chegada para o qual convergem todas as análises, como era feito até então, né? Todas as análises eram construídas e chegavam naquilo que Foucault tinha dito. Nos 70 era sempre assim. Mas elas têm o Foucault já como ponto de partida, né? Os pressupostos Foucaultianos. O desenvolvimento da tríade Foucaultiana, né, que é saber, verdade e poder, eles se dão a partir de um processo de individuação, de singularidade, né, que são pontos importantes, nevrálgicos, assim, da modernidade. Ou seja, o exercício da disciplina ele passa a ser pouco explorado, né, com relação aos trabalhos precedentes, né. Você soma o pensamento de Foucault com outros autores, né, para entender a sociedade, a introjeção dos costumes, por exemplo, Norbert Elias, né, como que a norma é introjetada pelo próprio sujeito que se insere dentro do corpo social, os pressupostos típicos do Weber, né, que auxiliam a gente pensar, né, na produção do outro, na produção da sociedade moderna, né, e não mais ao empreendimento que busca pensar os dispositivos de poder numa lógica mais Foucaultiana, né? Então, o entendimento do moderno passa a ser mais referenciado, né? E aí eu trouxe, para finalizar, algumas perspectivas futuras, né? Algumas projeções que a gente tem nessa área de estudo, seja para quem se interessa pelo tema, quem trabalha com o tema, é importante a gente saber, né, o caminho que foi traçado, né, como eu apresentei até aqui, e outras perspectivas, né, vindouras. Então, a gente tem um diálogo com outros teóricos, vamos dizer assim, intelectuais, além de Foucault, né? A gente pode citar o historiador britânico Roy Porter,
Joan Goldstein também é um nome. Debate com a história antropológica e cultural, muitas vezes se contrapondo ao pensamento Foucaultiano. A Gladys Swain, por exemplo, ela não admite as preposições do Foucault, né? Ou seja, ainda há um diálogo com Foucault, porém contrapondo muitas vezes o pensamento Foucaultiano, tendo outras perspectivas. E, em segunda instância, a gente pode citar o uso de novas fontes, né, que são fontes pouco exploradas. Por exemplo, as cartas, né? Cartas escritas por mulheres, por exemplo, para quem trabalha numa perspectiva feminista, da loucura, da psiquiatria. A gente pode citar uma tese de uma das autoras que eu citei, que é a Wadi, que ela tem uma tese que é Louca pela Vida, a história de Pierina, que ela vai pegar algumas cartas de uma mulher que estava numa colônia italiana, estava apartada da sociedade, num asilo, né, numa colônia específica, para tentar compreender a perspectiva do sujeito, não mais como objeto, né, da loucura, mas como sujeito em suas vivências, né, no seu cotidiano. Você tem cartas, por exemplo, masculinas, mais no meu caso, por exemplo, trabalho com história da masculinidade, né, nas perspectivas de gênero, mas relacionada à masculinidade. A gente pode citar uma obra que se chama Histórias da Sensibilidade, que é da Nádia Weber Santos, que ela tenta pensar a narrativa da loucura em 3 períodos, utilizando cartas, né? Então, todas essas novas articulações, essas novas fontes, nos trazem alguns problemas que são novos, né? E direcionamentos na escrita da história, direcionamentos diversos, né? Dos quais foram tomados até então, né? E, bom, para a primeira parte, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha. Alguém tem alguma pergunta? Espero não ter sido muito maçante. Tem uma pergunta no chat. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada. Quer que eu leia? Pode ler, por favor. Pergunta da Ana Carolina. Os hospitais psiquiátricos muitas vezes têm nomes relacionados a figuras religiosas. Pode-se estabelecer uma relação com isso? Eu acho que talvez... Quem perguntou? A Ana Carolina, né? Eu acho que talvez por causa que a gente tinha muitos hospitais, principalmente no Brasil Império, que eram ligados a essas entidades religiosas, né? Então eu acho que isso responde a parte disso, né? De você ter, por exemplo, a Santa Casa, porque o Hospício do Rio de Janeiro, por exemplo, ele era ligado até mais ou menos a metade do século XIX à Santa Casa, né? Então eu acho que tinha uma ordem religiosa que estabelecia esses primeiros hospitais psiquiátricos. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Eu não sei se ela perguntou nesse sentido. Acredito que sim. Eu posso complementar? Pode, fica à vontade. Sim, Ana Carolina, existem várias perspectivas religiosas, na verdade, né? A gente também tem as figuras espíritas no Brasil, por exemplo, que são bem importantes, né, para o surgimento dos hospitais psiquiátricos, como a gente tem o Hospital Allan Kardec, a gente tem o Hospital Bezerra de Menezes, enfim, vários hospitais que têm esse nome de algumas figuras religiosas, e também nesse sentido religioso mais católico, né, tem o surgimento aí das Santas Casas de Misericórdia. Amanhã, especificamente, eu trouxe essa perspectiva para vocês conseguirem ter uma noção, porque eu vou falar disso mais especificamente, mas o hospital, ele vai nascer ali no século IV, né, depois de Cristo, e ele nasce com um ideal de caridade, né, e essa caridade, ela está vinculada à religiosidade, depois que vai ter toda uma questão de observação da doença, uma questão médica, mas sim, o hospital,
na sua gênese, ele é um princípio religioso. Né? Então, quando o Gabriel falou sobre a questão do tratamento da moral, que amanhã também a gente vai ver, porque hoje o Gabriel trouxe mais essa perspectiva de uma revisão bibliográfica, e amanhã eu vou adentrar o tema em si, né? Vou trazer fatos, digamos assim. Enfim, quando fala desse tratamento da moral, é justamente porque os hospitais psiquiátricos, eles são, não só os hospitais psiquiátricos, os hospitais como um todo, eles são vinculados a uma questão moral religiosa, né? Como o Gabriel bem citou, questão do Hospital Nacional dos Alienados, que em 1890 ele vai ser desvinculado à Santa Casa de Misericórdia, só que é com o advento aí da República, né? Com o golpe da República. Acho que está respondido, não sei se está respondido. Tá sim, Igor e Gabriel, obrigada, inclusive. Eu até fiquei meio assim de perguntar, porque parece que não tem nem tanto sentido assim, uma pergunta meio boba até. Mas assim, eu fiquei pensando justamente por esse viés de pessoas espíritas, sabe? E aí o Gabriel falou dessa questão da moral, e aí eu fiquei pensando se existe alguma diferença nos hospitais psiquiátricos que têm essa origem mais relacionada à religiosidade, né, com a caridade, e os hospitais que são manicômios mesmo, como aquele de Minas Gerais, que ficou super famoso, né, como sendo o Holocausto brasileiro. E se, quando tem essa perspectiva religiosa, a violência contra as pessoas que estão internadas nesse hospital são menores, ou isso não muda nada, porque para a psicologia a luta antimanicomial é muito importante hoje em dia também, né? E aí eu vi que aqui em Assis tem o Allan Kardec, né? Mas a maioria dos hospitais leva nomes espíritas. E aí eu queria saber se tem essa questão, sabe? Se tem diferença mesmo entre um hospital psiquiátrico e um manicômio. Gabriel, eu acho que você está mais propenso a responder essa pergunta do que eu. Porque você analisou os prontuários do Hospital Allan Kardec. A pergunta é se existe diferença entre um manicômio e um hospital psiquiátrico. No tratamento, né? Pelo que eu entendi, né? Questão de diagnóstico, tratamento. Isso, no tratamento, porque, assim, o tratamento psiquiátrico pela medicina, ele é muito importante, né, no diagnóstico de doenças e no tratamento. Mas, assim, a gente vê um histórico, até pela essa questão higienista, né, e eugenista que o Gabriel falou hoje, se existe realmente uma diferença no tratamento, na violência contra as pessoas que são internadas nos hospitais, sabe? Se o manicômio é diferente do hospital e se essa influência religiosa altera ou influencia nisso de alguma forma. Eu acho que depende do período em análise, né? Porque depende de qual período você está falando, né? Não sei se seria no começo do século XX, mas assim, o que eu percebo, analisando os documentos do Hospital Allan Kardec, pelo menos que é o que eu trabalho, é essa influência espírita, né? Porque o Hospital Allan Kardec, ele surge em 22, dentro de uma lógica caritativa, né, que é muito importante para o espiritismo, né? Então você tinha uma série de pessoas desvalidas, enfim, que não eram incorporadas à sociedade de maneira econômica e que acabam sendo admitidas, né, pelo José Marques Garcia, que é o fundador do hospital na época, e ele vai estabelecer um tratamento de acordo com os princípios, né? Até tem no jornal Nova Era, né? Não sei de que período exatamente, porque eu trabalhava com Nova Era. Nova Era é um jornal que é vinculado, né, à Fundação Espírita Allan Kardec também, ele tem publicação até hoje. Mas tem uma parte que ele fala que, rememorando a criação, né, a fundação do hospital, e que ele fala que os internos serão tratados de acordo com os princípios da ciência e do espiritismo, né? Então, eu acho que tem essa influência, mas como eu não tenho ainda essa comparação com outros hospitais, né, eu não consigo te afirmar mais especificamente qual é a diferença, né? Eu consigo afirmar do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, né, que é mais propriamente aquilo que eu tratei. Nossa, não, obrigada. É que, na verdade, também não é uma área que eu me dedico muito, então eu não sei tanto, mas a gente tem essa ideia meio, acho que até generalizante, né,
da violência dentro dos hospitais e de tudo isso. Mas, nossa, muito obrigada, o tema é muito legal. Certo. Perfeito, obrigado pela participação. Gabriel, eu vou complementar um pouquinho também, porque, enfim, eu estudo exatamente o debate entre os médicos higienistas e os médicos espíritas, né? Então, eu vou indicar um livro para quem se interessar, né? Que, no caso, é A Loucura sob o Novo Prisma, que é do Bezerra de Menezes, foi escrito no final do século XIX, mas a sua primeira publicação foi em 1920. Que ele vai falar sobre essa perspectiva da loucura quanto uma obsessão, né? Enquanto uma característica espírita mesmo. Então, como o Gabriel falou, você tratava aquele que era considerado louco a partir de uma questão da ciência, mas sem abandonar os princípios religiosos. Então, ao mesmo tempo que você tem o tratamento com eletrochoque, por exemplo, você também tem o tratamento com passe, né, que é uma prática religiosa do espiritismo, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o que eu consigo ver, na verdade, é que a violência, tá? A violência, eu posso colocar com essas palavras. A violência, ela é um princípio da disciplina dos corpos. Ela é um princípio dos hospitais psiquiátricos, sabe? Então, os indivíduos, eles são violentados desde o seu diagnóstico. Então, amanhã, eu trouxe, tem alguns prontuários que eu trouxe para aula, apesar que a gente vai analisar mais as fontes na próxima aula, na aula de sexta-feira, mas que fala justamente disso, assim, sobre a questão, por exemplo, de uma mulher que se apaixona por um outro homem e por isso ela é internada, ou uma outra que ela demonstra um certo carinho pelo alienista, pelo médico, e por isso que ela é internada, enfim. Então, eu tenho essa percepção de que a violência, ela é desde o seu princípio, desde o diagnóstico do paciente, né, já tem essa perspectiva de violenta para com o indivíduo. E eu acho que, assim, se você pensa numa perspectiva Foucaultiana, né, pelo menos nos anos 70, né, no Vigiar e Punir, que é de 75, o Foucault ele começa, não sei se vocês leram, mas descrevendo uma punição, né, no âmbito criminal mesmo, né? E a conclusão dele, após, né, descrever todo o movimento de esquartejamento do sujeito que é punido, né, a conclusão dele é que a punição ela continua, né, no sistema prisional, por exemplo, porém ela passou de uma exposição pública para uma exposição interna, né? Ou seja, esses locais que o Goffman, por exemplo, o Irving Goffman vai falar que são instituições totais, eles não servem propriamente para recuperar o indivíduo que cometeu delitos, no caso da prisão, né, ou que é louco, que não cumpre com a normalidade. Ele serve como exemplo para a sociedade, né? Exemplo do que não pode ser cometido, do que não está de acordo com a norma. Né? Então, eu acho que a gente pode estender esse raciocínio, né, que está na gênese, né, pelo menos de um ponto de vista Foucaultiano, né, na gênese da instituição asilar. Ai, obrigada, gente, muito bom. Perfeito. A gente teve alguns comentários no chat. O José Guilherme Veras Kloss diz que trabalha com arquivos cientistas, né, mas não sabe se casa com o tema. Não sei se ele quer se manifestar, falar um pouco mais. Porque o intuito é esse mesmo, a gente dialogar um pouco, né, das nossas perspectivas. Opa, bom dia. João, bom dia. Não, assim, eu sou da USP, né, e eu fiz minha iniciação científica com os arquivos da Escola de Anatomia aqui da Faculdade de Medicina, né. Então, trabalhei com o museu, com o Departamento de Anatomia Veterinária, que também tinha um pouco de coisa lá. E, assim, pelo que eu vi, e por isso que eu falei que eu não sabia se casava com o tema, porque quando eu mexi nos arquivos, né, eu mexi em todos os documentos, eu tive que ativar os arquivos, né, e eu não achei nada, assim, de psiquiatria, uma coisinha ou outra, assim, mas um volume, assim, que não dá para considerar, então, por isso que eu disse que talvez não tenha a ver, né.
Perfeito. Então você trabalha mais com discursos dos manuais de anatomia, algo desse tipo. Não, na verdade eu trabalhei com ativação do arquivo, né? Então, triagem, Entendi. plano de classificação, todo aquele trabalho arquivístico, né? Mas hoje em dia eu estou mais na história ambiental, indo mais para poluição ambiental, e assim, trabalhei também, eu fiz muitas disciplinas, participo do grupo da professora Márcia Regina de Barros, né? Silva, que ela trabalha com essa parte de anuário estatístico, medicina imperial, né, a medicina na Primeira República também, né? Então, eu estou muito, assim, nessa discussão e, poxa, cara, assim, quem não trabalha com Foucault dentro disso, difícil, né? Achar alguma área de interesse que, né? Mas enfim, é por isso que eu fiquei nessa de não sei se casa, né? Porque como a questão da loucura, né? Ela tá ligada, mas ela é muito dela, muito ela por ela, né? É muito difícil você, por exemplo, ir falar de anatomia ainda mais de ensino de anatomia, né? Porque eu trabalho mais com história dentro da academia, né? Não para fora da academia, que é o caso, por exemplo, de um hospital psiquiátrico ou de um manicômio. Então é por isso que eu fico nessas de eu não sei se casa, mas pelo que eu tô vendo, a discussão base é a mesma, assim. Então, tô aqui tentando anotar tudo, mas valeu. Perfeito, perfeito. Eu acho que alguma das fontes que eu trouxe aqui talvez seja relevante, assim, para o seu estudo. Eu acho que Ah, casa muito. Acho que casa bastante, assim, tipo, quando o Foucault fala sobre questões relacionadas ao, eu esqueci o nome, fenótipo, ponótipo de Bachmann, algo assim. Gente, eu não sei pronunciar ótimo. isso. Tipo, que é essa questão do indivíduo estar sempre pensando que está sendo vigiado, né? Eu acho que em qualquer hospital, qualquer coisa que todo hospital ele é pensado, os diagnósticos são pensados para isso, sabe? Numa prisão, numa escola, enfim, em qualquer lugar. Então acho que casa muito assim essa discussão assim. Desculpa te cortar, Gabriel. Ah, não, perfeito. A Giovana de Lima Avelino perguntou se o espiritismo kardecista estava relacionado com a burguesia do século XX. Quem trabalha mais propriamente com os discursos espíritas é o Igor, né? Mas eu pesquisei na iniciação científica um pouco do discurso kardecista na modernização de Franca, então eu posso falar um pouco localizado, né? Não sei como funciona o discurso espírita kardecista no todo, né? Mas em Franca, a gente tinha uma disputa na época da modernização da cidade entre católicos, né, que gerenciavam um outro jornal, outro jornal, né, que chamava Comércio da Franca, e o Nova Era, que era o jornal espírita. Então a gente tinha discussões em torno da modernização da cidade. E vários prefeitos, por exemplo, na época, né, no período, eles eram espíritas. Né? Então, e eu acho que assim, em Franca, que é uma cidade que tem essa influência espírita, e a gente vê até hoje, né? Não sei se o Igor tem contato com esses gráficos de quantos espíritas existem, né, em Franca, etc. Mas a grande parte da elite que fez a modernização, porque era uma elite enriquecida pelo café, né? E que vai para o centro, né, justamente para ficar próxima às instâncias de poder ali, para promover a modernização ao gosto, né, e muito influenciado pelos modelos europeus, né, da Belle Époque. Até tem um livro, esqueci o nome do autor, mas se chama Belle Époque Paulista, Igor já deve ter lido, e que mostra um pouquinho desse trajeto, né, de como essa elite financiou a modernização em Franca no modelo do que se passava principalmente em Paris, né, que era uma referência no século XX. Eu não sei se a gente responde tudo, porque ainda tem ou se a gente faz em blocos, Tava mas pensando nisso. então, mas vamos responder mais um aqui. Bom dia, que é a Maria Eduarda. Obrigado pela apresentação. Você poderia comentar sobre a forma como a prostituição é apresentada nos discursos psiquiátricos ou a maneira como ela surgiu, ao menos no contexto da sua pesquisa?
Uhum. Eu não lido com discursos psiquiátricos, né? Igor trabalha com discurso psiquiátrico. Então, ele talvez tenha uma maior capacidade para responder. E eu não li esse livro da Andy, eu li apenas aquele que eu apresentei, né? Eu, Pode falar? Quer eu falar? também não li esse livro, mas eu li um outro livro que eu recomendo muito, que ele se chama Do Cabaré ao Lar, a Utopia da Cidade Disciplinar, Brasil de 1890 a 1930. E ele vai falar justamente sobre essa lógica do cabaré. Então, a prostituição, ela é legalizada, digamos assim, no Brasil, aí do final do século XIX, início do século XX, desde que essas mulheres estejam dentro de uma instituição, que é o cabaré, certo? Então, ali ela não vai ser tida como louca, e também desde que essa mulher seja uma mulher branca, certo? Porque existe toda uma ordem disciplinar de que essas mulheres, de que tá tudo bem o rapaz, né, o homem sair do seu trabalho, da sua casa, ir até o cabaré, fazer a sua coisa no privado, né? Essa lógica da vida privada, que é muito forte com o advento da modernidade, fazer o que ele precisa fazer no privado e depois voltar para sua casa, para dormir, enfim, para os braços da sua esposa. Mas enquanto uma prostituta na rua, né, essa prostituição na rua, que não tem essa instituição, que não está no cabaré, e também uma mulher preta, é visto completamente diferente. Essa mulher muito provavelmente vai acabar sendo ou presa aí nos porões da Santa Casa ou em um hospital psiquiátrico, né? Dependendo de onde ela está localizada e o período. Acho que deu para responder um pouquinho, não sei. Bom, a minha ideia inicial era fazer uma pausa, mas acho que a gente está de tempo meio corrido aí. Então, acho que vou passar para a segunda parte, que é falar um pouquinho do nascimento da clínica do Foucault. Então, vou dar uma corrida aqui para ver se a gente consegue falar um pouco. Então, justamente, por que eu escolhi o nascimento da clínica, né? Por que eu acho que ele é relevante? Porque alguns pesquisadores notam, já no nascimento da clínica, essa inclinação pelo Foucault do que ele vai fazer nos anos 70, que é uma genealogia dos dispositivos do poder, né? Então, para quem estuda Foucault, geralmente se depara, né, com aquela clássica divisão da obra dele, né, que é uma fase que é arqueológica, que começa com a tese de doutorado dele, de 61, História da Loucura, Nascimento da Clínica, Palavra e as Coisas, e que a gente já tem algumas menções a essa relação, né, entre palavra e as coisas, já no Nascimento da Clínica, e que ele vai aprofundar melhor no livro, né, em si. E depois uma fase ética, né, que ele vai se voltar para o cuidado de si, para a hermenêutica do sujeito, vai contrapor e dialogar com a psicanálise em alguma medida, né. A edição que eu uso, novamente, é uma leitura, né, uma leitura num olhar de historiador, né, então eu não vou analisar linha por linha do que o Foucault disse, né, mas eu vou usar uma tradução que é do Roberto Machado, né, 2020, que é aquele que publicou Da Nação da Norma, né, e que teve, novamente, né, teve aula com Foucault no Collège de France. Então, no prefácio, Foucault já nos disse, né, que esse livro, ele trata do olhar, ele trata da linguagem e da morte. Aliás, ele trata do espaço da linguagem e da morte. Em suma, ele trata do olhar. Então, Foucault já nos deixa claro que o olhar médico, que é o objeto com o qual ele vai se deter nas linhas do nascimento da clínica, é a expressão que sintetiza de uma forma objetiva o saber que o saber médico, na realidade, com a modernidade, né? Ou seja, o olhar médico em sua constituição de saber poder, mas que na verdade, ele não usa esse termo porque é um termo da década de 70, mas que ele vai analisar como o olhar saber atua na modernidade, né?
Então, se antes a medicina clássica ela tratava das doenças de uma forma muito abstrata, de uma forma muito essencialista, que não tinha conexão, correlação mais própria com o corpo, né? Foucault, e classificava, aliás, as doenças com base em analogias, isso, na palavra e as coisas, isso vai ficar mais claro, porque Foucault ele faz um esquema tripartido, né? Ele vai falar que na Idade Média não havia representação, né? E a partir do Renascimento, a representação começa a adquirir mais corpo, né? Ou seja, a palavra ela vai se desvincular das coisas, a linguagem ela vai adquirir uma certa autonomia, né? Então, como que há essa modificação, né, em uma medicina que no século XIX se pretende científica, né? E se vale da descrição daquilo que o médico vê, né? Se vale dos sentidos. Então, daquilo que o médico vê, daquilo que o tato, né, consegue perceber, como que há esse aporte do sensível, né? Então, como caracterizar essa mudança conceitual, né? O Foucault busca responder essa questão. E para ele, não se refere, não se trata apenas de um refinamento dos conceitos, né, da ordem conceitual, mas sim de uma nova configuração da linguagem, né, entre o objeto e o saber médico, entre o olhar médico e o objeto. É uma nova configuração, uma nova aliança que se coloca na medicina moderna, né? E para o Foucault, existe, em suma, um deslocamento histórico, né, que vai ocorrer e vai ter resultantes em dois níveis, né? Ou seja, o hospital, que antes era um local, como eu disse, né, no século XVIII, um local para assistencialismo e políticas assistenciais para os pobres, e um local onde se esperava a morte que chegava, que se aproximava, né? Como que agora ele vai pretender, né, ter um saber que dá conta da singularidade do indivíduo, né, que pretende curar a doença, né? Então, há uma modificação, primeiro, no nível institucional. O hospital ele muda, né, de forma, de conteúdo, e isso reverbera no aspecto social e no aspecto político, né? Por quê? Porque é um nascimento de uma medicina que se pretende social, né, como a gente viu naqueles autores. A doença agora ela vai ser um problema de ordem política. E o médico ele vai se estabelecer como uma autoridade capaz de curar, né, de ter os mecanismos legítimos para dissipar esse mal político, né? Ou seja, é a saúde adquirindo um viés político, né? Interessante a gente pensar nisso. E aqui, mais propriamente, no início do livro, ele vai tratar em algumas modificações na ordem da linguagem, né? Então, ele dá duas descrições que eu vou mostrar para vocês agora, e eu queria que vocês pensassem no que muda, né, na descrição médica, num relato que é do século XVIII, feito pelo Pomé, e uma descrição do século XIX, ou seja, e aliás, é menos 100 anos depois, né? E os dois escrevem coisas similares. E eu vou ler para vocês, né? A descrição do Pomé. Pomé viu porções membranosas semelhantes a pedaços de pergaminho molhado, se desprenderem com pequenas dores e diariamente saírem da urina. O uréter do lado direito se despojar por sua vez e sair pela mesma via. O mesmo ocorreu com os intestinos, que em outro momento se despojaram de sua túnica interna que vimos sair pelo reto. O esôfago, a traqueia e a artéria e a língua também se despojaram e o doente lançara vários pedaços por meio de vômito ou de expectoração. 1769, né? Ou seja, do século XVIII. E aí, menos de 100 anos depois, em 1825, Foucault coloca outra descrição, que eu vou ler também para vocês. Sua superfície externa, aplicada à lâmina aracnoide da dura mater, adere a esta lâmina, ora de modo muito frouxo, então elas podem ser separadas facilmente, ora de modo firme e íntimo, e neste caso
é às vezes difícil desprendê-las. Sua superfície interna é apenas contígua à aracnoide, com a qual não contrai união. As falsas membranas são frequentemente transparentes, sobretudo quando muito delgadas, mas habitualmente apresentam uma cor esbranquiçada, acinzentada, avermelhada e mais raramente amarelada, acastanhada e enegrecida. 1825. E aí Foucault vai falar o que muda, porque a gente percebe uma mudança no nível descritivo, né? Enquanto a primeira descrição ela se vale de um aporte da linguagem muito desligada do objeto e pautada no mundo fantasioso, né? Relacionando aquilo que se vê com, por exemplo, pergaminhos, com tecidos molhados, sem um aporte do sensível. Na segunda descrição, que é mais minuciosamente detalhada, você vê um uso melhor descritivo das percepções, né, do tato, daquilo que se observa. Para ele, para você aprender essa mudança, para o Foucault, aliás, para você aprender essa mudança na ordem dos discursos, é necessário que você percorra um caminho em que as palavras e as coisas, isso aprofunda depois, acho que a gente não tem tempo, inclusive, para aprofundar isso, mas em que não há ruptura entre as palavras e as coisas, ou seja, onde não há a representação, onde o visível e o invisível não estão desligados, né, desconexos. Então, Foucault vê que a linguagem, na realidade, ela pode ser autônoma da realidade, né, do objeto, das coisas. A ordem do corpo sólido e visível, né, aliás, ele até tem uma expressão que é as linhas dos atlas anatômicos, eles são apenas uma maneira de se revelar as coisas que existem, né, de delimitar as doenças. Existem outras formas múltiplas, né? E ele até dá o exemplo das simpatias, por exemplo, que relacionavam de uma outra forma a ordem da linguagem, né, com a doença que existia no enfermo, né. Então, citando Foucault, a relação entre o visível e o invisível, necessária a todo saber concreto, mudou de estrutura. Então, para ele não é refinamento, é uma mudança de estrutura, uma nova aliança que foi feita, que foi atada entre a linguagem e os objetos. E fez aparecer sob o olhar, né, lembrando que é um livro a respeito do olhar, e na linguagem o que se encontrava aquém e além do seu domínio. Ou seja, em suma, há uma nova configuração da linguagem que descreve a doença, uma nova aliança estabelecida entre o ser e o dizer, entre a linguagem médica, que é elaborada, e o objeto que se descreve, né? O que se alterou para Foucault? A configuração em que a linguagem se apoia, né? A partir do século XIX, você tem um esquadrinhamento mais minucioso, por exemplo, dos cadáveres e dos cérebros, por exemplo, que funda uma objetividade mais científica, observando qualidades que são mais propriamente da época moderna. E Foucault, ele enxerga, por exemplo, as classificações, as primeiras classificações que aparecem da nosologia dos Savages, por exemplo, que é algo que você encontra sempre, do próprio Pinel, ele enxerga as classificações como independentes do espaço da localização da doença. Ou seja, não tem nada, não tem relação nenhuma. É uma descrição que se pauta por semelhanças e diferenças dentro de uma árvore de doenças, né? Então é uma descrição por analogia que não tem nada a ver com o doente, não tem nada a ver com a aproximação clínica, de você perguntar para o doente onde dói, de você perguntar o que ele sente, e, enfim, do contato com o sujeito que está inserido naquele mal, né? Então, para ele, as classificações dessa época são as mais livres e independentes da própria localização espacial, né? Justamente, elas... como é feito, né? Como era feita a classificação? Justamente definindo as analogias. Ou seja, a doença ela era concebida com uma essência e que tinha contatos
temporários com o corpo do doente. E as árvores, assim como a biologia, né, as espécies, e aqui tem uma citação da época do Savage, que ele vai falar que a classificação da natureza, por exemplo, da biologia, das espécies, das árvores, ela corresponde à própria classificação das doenças, né? Eu vou ler para vocês. Quem observar atentamente a ordem, o tempo, a hora em que começa o acesso de febre quartã, os fenômenos de calafrio, calor, em uma palavra, todos os sintomas que lhes são próprios, terá tantas razões para crer que essa doença é uma espécie, quantas tem para crer que uma planta constitui uma espécie porque cresce, floresce e parece sempre do mesmo modo. Então, é esse aporte das classificações que nada tem a ver com um olhar especificamente clínico, né? Em última instância, para o Foucault, a linguagem ela seria autônoma, né? E aí Foucault ele se pergunta em determinado momento se nós estaríamos consagrados, né, historicamente à formulação de discurso apenas, né, e à repetição e à construção de discurso e a tarefa de ouvir o que foi dito, né. Então, estaremos reduzidos ao comentário, Foucault se pergunta, né, ao universo da linguagem. O que é o ato de comentar, né, para o Foucault? É você admitir que naquilo que se fala há um excesso de significado sobre o significante. Ou seja, em uma palavra existe uma sombra, um excesso de significado que não foi expresso, né? Isso que é o comentar. Há um resíduo que permanece na sombra, né? Então, o ato de você interrogar é você mostrar essa superabundância de significante que não estava explícito, né? Em última análise, o Foucault chega à conclusão que um poderia existir sem o outro. E é isso que permite com que descrições fantasiosas de doenças, por exemplo, sejam feitas. Porque a linguagem ela pode existir de maneira não vinculada necessariamente ao objeto que se descreve, né? Então, é interessante a gente pensar, novamente, que o Foucault ele opera por inversões, né? Ele, estando inserido dentro de uma corrente de pensamento nietzschiana, e até tem, quando ele em 71, que é quando ele assume melhor uma posição nietzschiana, e ele tem um texto chamado Nietzsche, a genealogia e a história, se eu não me engano, e que ele vai tentar, ele vai assumir essa postura mais genealógica do Nietzsche, né, que tenta não enxergar nas coisas uma essência, né? Ou seja, ele apresenta os acontecimentos da origem de uma maneira heterogênea, não homogênea, né? Rompendo com a metafísica, né? Então, por exemplo, Schopenhauer, ele se perguntava, ele tem algumas obras do 19 que ele se pergunta acerca de um sentimento primário religioso. Foucault jamais pensaria dessa maneira, porque ele não pensa nessa essência que transcende de maneira, sei lá, ontológica os fenômenos, né? Ele tenta pensar de uma maneira, primeiro, dissociativa, né? Não pensando na essência como um fenômeno único, e depois criticando, inclusive, de uma maneira disruptiva, o próprio sujeito do conhecimento, que para Kant existia, né? Para Foucault, para Nietzsche, por exemplo, isso vai ser posto em dúvida, né? Nietzsche traz essas questões para a filosofia que são importantes, que o próprio saber é inventado, né? Como eu falei no começo, ele tenta mostrar seu pensamento por inversões, né? Então, para ele, o poder, na verdade, não é um saber que constitui um poder, é um poder que constitui um saber, né? O poder está no começo da linha, né? Então é interessante pensar nisso, que o saber ele é construído, né? Ele é inventado. Que mais? Então, para o Foucault vai ser importante esse uso dos sentidos para definir o qualitativo. É aí que a mudança do olhar reside, né, na medicina moderna. É na mudança do olhar, mais especificamente. É no emprego dos sentidos também, do aporte sensível, né, que não definia as doenças a priori, né, com uma classificação entre espécies, gêneros e etc.
E aí, mais propriamente, Foucault já tece alguns comentários acerca de uma consciência política. E aqui a gente já começa a enxergar uma guinada, né, uma inflexão do pensamento de Foucault para tentar compreender essas instâncias de poder, né, que não é propriamente, né, essa obra não se insere na fase genealógica de compreender dispositivo do poder do Foucault, né, ela está na parte arqueológica, mas mesmo assim a gente já consegue perceber algumas coisas que são interessantes para compreender o fenômeno do higienismo, da normatização social, e tendo em vista a própria França, né, que o Foucault apreende a maior parte do seu tempo dissertando sobre isso, né. Ele vai falar, por exemplo, que a epidemia ela tem uma espécie de individualidade histórica. O que acontecia? Quando se reportava alguma doença em algum estado da França, imediatamente era feita uma notificação para aqueles médicos, cirurgiões competentes e que eles eram designados para isso, né, para observar a epidemia, né, ou possíveis epidemias, né, movimentos de doenças no interior da França, para notificar e identificar um tratamento e romper, né, com aquela epidemia para não ser uma catástrofe, né. Então, a consolidação para o Foucault de um estado permanente de vigília, em que você vai ter autoridades competentes para observar, para ter um olhar constante e coercitivo sobre a sociedade. Vou ler para vocês a citação do Foucault. Essa experiência só pode adquirir plena significação se for reforçada por uma intervenção constante e coercitiva. Só poderia haver medicina das epidemias se acompanhada de uma polícia. Interessante ele já estabelecer aqui essa relação, né, da medicina num mecanismo que é policial, mais propriamente, né. Vigiar a instalação das minas, dos cemitérios, obter o maior número de vezes possível a incineração dos cadáveres, em vez de sua inumação, controlar o comércio do pão, do vinho, da carne, regulamentar os matadouros, as tinturarias, proibir as habitações insalubres. Interessante a gente pensar naquela lógica novamente do Brasil Império, de como os cortiços que eram tidos como habitações insalubres, eles foram paulatinamente extirpados, né, da sociedade imperial, né, até no Brasil República, na verdade. Então, ele tenta pensar nesses interstícios, né, entre um discurso policial de vigia e de punição e a medicina e o discurso médico, né. Então, o suporte não se dá em percepção do doente em sua singularidade, mas sim na ordem de uma consciência coletiva, né, em que todas as informações são catalogadas e não são só analisadas, né, mas elas são angariadas para que haja uma reconstrução da sociedade que eventualmente está corrompida, né. Isso se amplia até as dimensões do Estado, porque, como eu falei, e outros autores brasileiros que a gente viu no panorama nacional na década de 70, utilizam essa perspectiva, que a saúde ela vai ter uma relação muito estreita com a própria saúde do Estado. É a saúde adquirindo uma dimensão política, novamente, né? E isso adquire consequências grandes até você ver que o que interessa não é apenas deter o conhecimento do corpus de técnicas, de tratados médicos, de cura, do saber em si, mas é conhecer as condições que fazem o homem saudável, as condições de saúde, né? Então, não é uma experiência do homem doente, é uma experiência da definição de um homem modelo, é a experiência de um homem que não está corrompido, né, pela doença. Então, aqui Foucault vai fazer essa inflexão, né, que a medicina ela não vai atuar mais sobre o corpo físico, né, sobre o indivíduo, mas sim sobre o coletivo, sobre as instâncias morais da sociedade, né, as instâncias máximas do corpo social. Então, por exemplo, na França, Foucault vai falar
que existia o estabelecimento de alguns regulamentos de saúde. Então, eles faziam folhetins com modos de se alimentar, modos de se vestir, de evitar doenças, e aquilo era lido nas missas, né? Aos domingos, aos dias santos, para quê? Para incutir na população um conhecimento do saber e para, de alguma forma, precaver a doença, né? Precaver a corrupção do corpo social. Ou seja, a patologia das epidemias ela é definida aqui por um estatuto político, né? Há uma ordem, há uma consciência médica que é encarregada dessa tarefa de vigília constante, de informação e de controle, né? Ou seja, aqui a gente já percebe um movimento do Foucault para compreender esses dispositivos de poder. E ele, né, percebe dois estatutos símiles, né? Um é a polícia e a outra a medicina, né? Aqui, novamente, Foucault diz que haveria na aurora da humanidade uma percepção mais instintiva, né? De você tratar o doente com aquilo que cura o sintoma, né? Ou seja, é o aporte da sensibilidade, do sensível, e que, na época clássica, isso teria se deteriorado, porque as classificações médicas nada tinham a ver com a sensibilidade, com o instinto, né? A decadência teria se iniciado com as classificações médicas, né? E aí, Foucault traz novamente aquele cenário, né, do pós-evolução, onde, na França, começaram a pular indivíduos que exerciam a profissão da medicina sem ter o corpus teórico, começaram a receitar medicamentos, né, sem ter passado por cursos, enfim. E aí surgem inúmeros médicos improvisados, e a própria população vai ver o efeito disso e vão surgir mecanismos de controle, né? E aí, por que Foucault fala disso, né? Por causa dessas instituições de controle que surgem na França, né? Aparece, por exemplo, a polícia sanitária, a Sociedade Real de Medicina, que vão exercer uma função de controle do corpo social, né? Bom, acho que a gente está correndo bastante aqui, eu já falei basicamente disso. Nossa, está acabando. E aqui é uma função dos outros aportes, né? Assim como a influência da biologia para determinar um discurso do que seria natural e de distinguir o natural daquilo que não é natural, na forma de um discurso que legitima, né, ou deslegitima, há também o controle estatístico, né? Então, você tem implantação de médicos que vão atuar fazendo um registro de nascimentos, de morte, da causa de morte, né? Inclusive incidindo sobre a esfera pessoal dos indivíduos, né? Cuidado sobre a região, sobre a habitação, sobre o vestuário daqueles que habitavam. Foucault fala das paixões dominantes, inclusive a constituição atmosférica, produções do solo, ou seja, todo um controle, né, que se exerce de maneira aqui estatístico, né? Isso é a biopolítica do Foucault, né? Quando o controle passa a não ser mais sobre o indivíduo no seu mecanismo, no seu binômio de utilidade e obediência, né? Mas sim no indivíduo espécie, né? Essa é a biopolítica do Foucault. E é aí que o médico vai ganhar prestígio, né? O médico ele será um conselheiro higienista para atuar na ordem pública, né? Nas políticas públicas com relação à saúde, né? Então, e como se não bastasse a implantação dos médicos, pede que a consciência de cada indivíduo esteja medicamente alerta. Será preciso que cada cidadão esteja informado do que é necessário e do que é possível saber em medicina. Então, esse controle ele começa a ser introjetado para os indivíduos, né? E Foucault fala isso do panótipo, né? Que o próprio indivíduo introjeta esses mecanismos de vigilância, né? No vigiar e punir, pelo menos.
E a medicina moderna na França vai surgir em meio aos mitos, né, de uma sociedade em que a medicina seria totalizante, em que a doença se extirparia, em que se poderia atacar a doença em todos os lugares, né, um mecanismo de vigia, né, total. E isso influencia nos mecanismos de saúde pública, né. Então, o contexto social, cultural, aliás, revolucionário, teria influenciado em grande medida o nascimento da clínica, partilhando da mentalidade do período. Então, não importará mais a cura das moléstias, mas a saúde, né? Novamente, é a saúde em sua faceta política, em sua esfera de atuação política sobre a sociedade. E aí que a medicina se volta para se preocupar com os critérios do que é normal e do que não é normal. E Foucault diz que isso é construído, de acordo com o projeto, né? A razão da desrazão, né? O normal do não normal. E aqui é apenas um apêndice, né, de 76, de um livro coletivo do Foucault, que ele vai explorar mais vastamente as suas análises acerca da genealogia dos poderes. Então, Foucault mostra como a interação individual entre o médico e o paciente, depois ela surge numa faceta coletiva sobre a doença, da atuação na sociedade. O médico adquire prestígio, né, ele tem as suas exigências qualitativas, quantitativas e etc. para tentar curar a moléstia, né? E aí tem também uma relação de poder, que eu já disse no início, né, que Foucault vê algo unilateral, né, entre aquele que sabe que detém o saber-poder e o indivíduo alheio, né, o paciente que não sabe das suas moléstias. E aqui tem uma última citação que fala exatamente dessa função do médico como grande conselheiro político, né, na arte de governar. Ao menos naquela de observar, de corrigir, de melhorar o corpo social e de manter, e isso é importante, de mantê-lo num estado de permanente saúde, né? É essa função, sua função de higienista, mais do que seu prestígio de terapeuta, que lhe assegura essa posição politicamente privilegiada no século XVIII e início do século XIX. Situação bem contundente para explicitar o que a gente elaborou aqui, e é isso, eu dei uma corrida. Como consideração final, a gente percebe primeiro nessa obra Nascimento da Clínica essa guinada do Foucault para tentar compreender os mecanismos, os dispositivos de poder, e enfim, que ele vai tratar melhor na década de 70, e aqui ele já tece alguns comentários interessantes que a gente pode aplicar, né, de acordo com as nossas conveniências, nossos princípios, né, etc., com a crítica inserida em cima disso também, acerca do higienismo no Brasil, né, dado que a nossa construção da psiquiatria no Brasil foi em grande maneira importada, né, dos modelos europeus. Então, terminei bem em cima, muito obrigado pela participação de vocês. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Amanhã, então, a gente se vê. Amanhã vocês vão ter que lidar comigo falando por 2 horas, não mais o Gabriel. Não falo tão bem quanto o Gabriel, mas eu prometo um lado cômico aí para distrair vocês um pouquinho. Então é isso. Amanhã a gente vai ver mais especificamente essa discussão bibliográfica na prática e o que é que aconteceu no Brasil no final do século XX, início no final do século XIX, início do XX. Beleza? Então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Até amanhã.